Gênesis capítulo 38 registra a terrível história envolvendo Judá e Tamar. O estudo bíblico de Gênesis capítulo 38 mostra como a família da aliança começou a se corromper em Canaã através do casamento misto de Judá. Mas no final, um capítulo que registra tanta maldade e imoralidade também aponta para a graça e a providência de Deus. O capítulo 38 de Gênesis é um interlúdio na narrativa da história de José que havia sido vendido como escravo no Egito. Gênesis capítulo 37. Mas não se trata de um desvio anacrônico da história. O escritor bíblico deixa claro que os eventos narrados em Gênesis 38 se deram naquela mesma época. Gênesis capítulo 38 versículo 1. Isso significa que o episódio de Judá e Tamar foi contemporâneo ao tempo da escravidão de José no Egito. Além do mais, esse parênteses na história de José serve como um contraste entre a piedade do irmão que estava sendo escravo no Egito e a imoralidade do outro irmão que estava livre em Canaã. O esboço de Gênesis capítulo 38 pode ser organizado da seguinte forma: o casamento de Judá, Gênesis capítulo 38 versículo 1 ao 5. A história dos filhos de Judá, Gênesis capítulo 38 versículo 6 ao 11. O plano de Tamar, Gênesis capítulo 1 2 ao 23. A revelação do pecado de Judá, Gênesis capítulo 3 8 versículo 24 ao 30. O casamento de Judá, Gênesis capítulo 38 versículo 1 ao 5. Gênesis capítulo 38 começa relatando a fragmentação da família da aliança. Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um homem de Adulão, uma cidade cananeia que ficava a pouco mais de 1 quilômetro a noroeste de Hebrom. Gênesis capítulo 38 versículo 1. Naquele lugar Judá conheceu uma mulher que era filha de um homem cananeu, Sua. Judá tomou a filha de Sua por mulher e teve filhos com ela. Gênesis capítulo 38 versículo 2 ao 5 e 12. Isso quer dizer que Judá não apenas se separou geograficamente de seus irmãos, mas se integrou aos cananeus casando com uma de suas mulheres. O Antigo Testamento frequentemente mostra como a mistura com outros povos sempre foi uma ameaça à identidade distintiva do povo da aliança. Aqui em Gênesis capítulo 38 é uma dessas vezes em que os descendentes de Abraão estiveram próximos de serem assimilados por um povo pagão. Contudo, José já havia sido enviado ao Egito, local para onde mais tarde todos os seus irmãos também seriam levados. Nesse ponto podemos enxergar a providência de Deus. Se por um lado o Egito foi a terra onde os israelitas foram segregados depois da morte de José, por outro lado também foi a terra em que Deus preservou a identidade de seu povo, levantando-o como uma grande nação. A história dos filhos de Judá, Gênesis capítulo 38 versículos 6 ao 11. O texto bíblico diz que Judá providenciou uma esposa para seu filho mais velho. O nome dessa esposa era Tamar. Mas foi um homem perverso perante o Senhor e acabou sendo castigado com a morte pela justiça divina. Gênesis capítulo 38 versículos 6 e 7. Como Tamar não havia engravidado, o irmão mais novo de seu marido deveria assumi-la como esposa e suscitar descendência ao marido falecido conforme a lei do Levirato. Gênesis capítulo 38 versículo 8. O problema é que Onã, o irmão mais novo de que tomou Tamar como esposa, também era um homem mau. Uma vez casado com Tamar, Onã se negou a engravidá-la para não gerar posteridade a seu irmão. Isso porque o seu primeiro filho com Tamar seria contado como o filho mais velho de seu irmão, que era o primogênito na casa de seu pai. Em outras palavras, o direito de primogenitura de não seria mais dado a Onã, mas seria concedido ao seu filho com Tamar. Então, para evitar ter um filho com Tamar, Onã praticava o coito interrompido, um dos métodos contraceptivos naturais mais antigos na história da humanidade. Gênesis capítulo 38 versículo 9. A atitude de Onã foi perversa, egoísta e depravada. Ele desrespeitou Tamar e apenas a usou para satisfazer seus próprios desejos. O resultado da conduta de Onã também foi a morte. Gênesis capítulo 38 versículo 10. Depois da morte de Onã, Judá enviou sua nora viúva de volta à casa dos pais dela, mas prometeu que quando seu filho mais novo fosse um homem ele lhe daria em casamento. Gênesis capítulo 38 versículo 11. Essa era apenas uma desculpa de Judá, que supersticiosamente enxergou Tamar como uma mulher que trouxe desgraça aos seus filhos. Então na verdade Judá tinha medo de que Selá, seu filho mais novo, também viesse a morrer como seus irmãos. Ele não percebia que seus outros filhos foram mortos por causa da própria impiedade deles.
O plano de Tamar, Gênesis capítulo 38 versículo 12 ao 23. Tamar era uma viúva sem descendência. Isso basicamente significava que Tamar estava condenada a um futuro de desgraça e abandono, a menos que Judá honrasse sua palavra e o costume do levirato e entregasse seu filho mais novo para desposá-la. Mas não foi isso que aconteceu. Judá realmente não queria que mais um filho seu se casasse com Tamar. Então, num certo momento, Judá subiu a um lugar chamado Tímna para tosquear as ovelhas. No mundo antigo, a tosquia das ovelhas geralmente era associada a uma grande festa que envolvia práticas pagãs de culto à fertilidade. Tamar ficou sabendo que seu sogro estava ali e viu naquela oportunidade a única forma de garantir seus direitos e proteger a herança de seu marido falecido. Gênesis capítulo 38 versículo 12 ao 14. Para tanto, Tamar se disfarçou de prostituta cultual, e com o rosto coberto se aproximou de Judá. Gênesis capítulo 38 versículo 15. Obviamente o plano de Tamar revelava o tipo de conduta imoral que caracterizava Judá. De alguma forma ela sabia que ele se interessaria e não resistiria a uma prostituta. Conforme planejado por Tamar, que estava com o rosto coberto, Judá não a reconheceu. Então ela negociou um preço para ter relações com Judá, a saber, um cabrito que lhe seria enviado depois, mas Tamar pediu a Judá uma garantia de que o pagamento seria honrado. Então ela pediu que Judá lhe deixasse seu selo, o seu cordão e o seu cajado. Esses 3 itens eram objetos identificadores irrefutáveis. No Antigo Oriente Próximo, um homem proeminente carregava um selo cilíndrico preso a uma corda ao redor do pescoço. Esse selo servia para assinar contratos. Judá cedeu às exigências de Tamar e teve relações com ela sem saber que estava se relacionando com sua própria nora. Depois disso, Tamar foi embora, tirou o véu que cobria seu rosto e voltou a vestir as vestes características de uma viúva. Gênesis capítulo 38 versículo 19. Mais tarde, quando Judá enviou o pagamento conforme acordado com Tamar, nenhuma prostituta cultual foi encontrada naquele lugar. Gênesis capítulo 38 versículo 20 ao 23. A revelação do pecado de Judá. Gênesis capítulo 38 versículo 24 ao 30. 3 meses depois, Judá ficou sabendo que sua nora Tamar estava grávida. Rapidamente Judá ordenou que ela fosse executada por ser culpada de imoralidade. Mas antes que Tamar pudesse ser queimada, ela revelou que havia concebido do homem que era dono do selo, do cordão e do cajado que estavam em sua posse. Gênesis capítulo 38 versículo 24 e 25. Diante dessa revelação, Judá reconheceu que havia negligenciado suas obrigações legais, enquanto Tamar havia permanecido fiel na defesa dos direitos de herança. Por isso Judá anulou a sentença de morte e declarou que Tamar era mais justa do que ele. Depois disso, a Bíblia diz que Judá nunca mais teve relações com Tamar. Gênesis capítulo 38 versículo 26. Tamar acabou engravidando de gêmeos. Ao dar à luz, algo curioso aconteceu. O braço de um dos gêmeos saiu primeiro e a parteira o marcou com um fio identificando-o como primogênito. Mas o menino recolheu a mão e o outro gêmeo acabou nascendo primeiro. Este foi chamado Pérez e o outro foi chamado Zera. Gênesis capítulo 38 versículo 27 ao 30. Essa desastrosa história de Judá e Tamar aponta para a misericórdia e a graça de Deus. Isso porque Pérez, o primogênito dos gêmeos frutos de uma relação imoral, acabou sendo contado na genealogia de Jesus Cristo. Ele entrou na linhagem messiânica sendo um ancestral do rei Davi através de Boaz, o marido de Ruth. Ruth capítulo 4 versículo 18 ao 22. E Mateus capítulo 1 versículo 3. Assim, Gênesis capítulo 38 nos lembra de que o eterno propósito divino não pode ser frustrado pela imperfeição humana. O que significa a lei do levirato? A lei do levirato regulamentava o casamento entre uma viúva e o irmão de seu marido. O termo levirato tem origem no latim levir, que significa irmão do marido. O casamento levirato tinha o objetivo de preservar a descendência de um homem casado. Caso um homem falecesse sem ter gerado um filho com sua esposa, seu irmão solteiro deveria casar-se com a cunhada viúva. Em algumas ocasiões, na ausência de um irmão disponível, um parente próximo poderia casar-se com a mulher viúva. O primeiro filho do novo casal seria então considerado legalmente filho do homem falecido, incluindo as questões relacionadas à herança. Desta forma, a lei do levirato era aplicada para zelar pela linhagem de um homem, protegendo a continuidade de seu nome e sua herança.
Desde muito cedo já se tem notícias do casamento levirato como um costume no Antigo Oriente Próximo. Portanto, o casamento levirato não era apenas uma prática dos hebreus, mas também de outros povos. Há inscrições antigas que provam, por exemplo, a prática do casamento levirato na Assíria. A lei do levirato na Bíblia no período patriarcal já ocorria o casamento de uma viúva sem filhos com o irmão de seu marido, como em Gênesis capítulo 38 versículo 8. Mais tarde, o casamento levirato foi incorporado e regulamentado na lei de Moisés, Deuteronômio capítulo 25 versículos 5 ao 10. A desobediência à lei do levirato era considerada um delito grave. Um homem até poderia se recusar a se casar com sua cunhada viúva, mas ele seria exposto à execração pública. Já a obediência parcial, quando o homem casava-se com a viúva, mas se recusava a gerar um filho com ela que garantisse a linhagem do primeiro marido falecido, era castigada com a morte. Um exemplo disto pode ser visto no caso de Onã. Ele casou-se com sua cunhada viúva, mas não queria dar descendência a seu irmão, Gênesis capítulo 38 versículo 9. O casamento levirato em Rute. O livro de Rute mostra em detalhes a aplicação da lei do levirato, e ainda indica que essa lei estendia-se para além do irmão do marido morto. Rute havia ficado viúva sem que tivesse gerado um filho de seu marido. Ela também não dispunha de um cunhado elegível para cumprir o casamento levirato. Então a oportunidade de casar-se com Rute foi oferecida ao parente mais próximo de seu marido falecido. Quando esse parente próximo se recusou a redimir Rute, o direito passou a Boaz. Portanto, o casamento Rute e Boaz foi celebrado sob a lei do levirato. Proibição do casamento levirato. Contudo, o casamento levirato só poderia ocorrer depois da morte do primeiro marido que não deixou filhos. Caso contrário, era expressamente proibido que um homem se casasse com sua cunhada. Levítico capítulo 18 versículo 16 e versículo 20 e 21. Herodes Antipas foi um que cometeu esse pecado, e por isto foi denunciado por João Batista. Como em Mateus capítulo 14 versículo 13 e 4. Não é possível saber até que ponto a lei do levirato estava sendo obedecida nos dias do Novo Testamento. Os saduceus, por exemplo, tentaram ridicularizar a doutrina da ressurreição e desacreditar o ensino do Senhor Jesus com base na lei do levirato. Mateus capítulo 22 versículo 23 ao 30. Mas Jesus lhes provou que eles estavam errados, pois não conheciam as Escrituras e nem a Deus. Jesus ensinou que após a ressurreição não haverá casamento.